Graça, misericórdia e paz da parte do nosso Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Seja muito bem-vindo a uma de nossas mídias sociais. Você está no Devocional 5 Solas e eu me chamo Eduardo Freitas e você sabe, eu estou sempre no ombro de gigantes. Que gigantes são esses? Você já sabe também. Os gigantes da Palavra de Deus, os gigantes da Reforma Protestante, os gigantes do puritanismo inglês, do neocalvinismo holandês. Enfim, estamos sempre no ombro desses gigantes para podermos observar melhor e de maneira mais piedosa o mundo em que nós vivemos. Nós estamos aqui considerando, neste nosso devocional, aqui dos 5 Solas, o livro de Gênesis. Estamos estudando, estamos nos debruçando em piedosamente ler e aplicar de maneira bem breve alguns princípios, ensinos da Palavra de Deus a cada perícope que estamos vendo. E hoje, com a graça do Senhor, nós nos deteremos aqui no capítulo 3 do livro de Gênesis, dos versículos 8 até o versículo 19. Então, abra a sua Bíblia. Eu uso aqui a minha versão Almeida, revista atualizada. Você abre a sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, versículos 8 ao versículo 19, é a perícope de hoje. Acompanhe comigo a leitura da Santa Palavra do Senhor. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores dará à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado. Porque tu és pó, e ao pó tornarás. Vamos orar? Senhor Deus, graças te damos por esse privilégio, por essa oportunidade que tu nos dás nesse devocional de podermos abrir a tua palavra e considerarmos coisas tão preciosas para nós. Perdoa os nossos pecados, conduz a nossa mente cativa à tua palavra. Não permita que venhamos a falar qualquer heresia ou qualquer coisa, Senhor, que te desagrade. Seja conosco e nos abençoe, guarde e proteja. É o que te pedimos em nome de Jesus e na comunhão do teu Santo Espírito. Amém. Meus irmãos, estamos agora lidando com a queda do ser humano. Então, no capítulo 1 e no capítulo 2,
nós temos a criação do Senhor Deus de toda a realidade, seja ela no mundo espiritual, os céus, seja esta realidade no mundo material, no mundo natural, a terra. E toda a criação, o Senhor Deus, ao terminar as fases dessa criação, ele diz, e isto era bom, e isto era bom. E ao criar os seres humanos, ele diz que é muito bom. Já no capítulo 3, nós observamos a queda. Eva, primeiramente sendo enganada pela serpente, que nós consideramos na perícope anterior, e agora nós observamos a consequência desta queda após Eva, evidentemente, ter feito também Adão ter pecado, Adão ter desobedecido ao Senhor. E ele, como cabeça federativo, como representante de toda a raça humana, ele peca, não consegue redimir a sua esposa e vai transferir, obviamente, essa rebeldia, este pecado, que em teologia nós chamamos de pecado original, para todos os seus descendentes. Perfeito? Então vamos considerar parte a parte aqui esta passagem das Escrituras Sagradas. Em primeiro lugar, nós podemos observar a comunhão plena e perfeita que havia entre o Senhor Deus e Adão e Eva. O próprio Senhor Deus, a Bíblia nos revela que andava no jardim pela viração do dia. Então o Senhor Deus, mesmo sendo transcendente, ele tinha uma comunhão, ele andava no jardim na viração do dia, pelo período da tardezinha, juntamente com Adão, mostrando também a sua imanência, o seu desejo, justamente a sua vontade santa de ter comunhão com a sua criação, com o ser humano. É o que nós podemos observar aqui no versículo 8, quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia. E observamos também que o pecado trouxe consciência a Adão e Eva da vergonha, da sua rebeldia, e trouxe também um medo, não um temor. O homem tinha temor a Deus porque era seu Criador, óbvio. Mas o homem não tinha medo de Deus. Percebe a diferença entre temor, que é um sentimento piedoso de você querer respeitar, de você querer obedecer por amor, e medo, que é aquele sentimento de que você está fazendo alguma coisa que vai lhe causar um dano, um prejuízo, uma destruição. E aqui no próprio versículo 8, Moisés nos diz que esconderam-se da presença do Senhor Deus o homem e sua mulher por entre as árvores do jardim. Então o homem, Adão e Eva, após a queda, eles se escondem do Senhor Deus por entre as árvores do jardim. Se esconderam da presença do Senhor Deus. E no versículo 9 podemos observar também uma coisa muito importante, que é Deus que se achega ao homem. Então reparem que após a queda, o sentimento principal de Adão e Eva, bem como de toda a sua descendência, vai ser fugir de Deus. Então, naturalmente, o ser humano quer fugir de Deus, quer se esconder de Deus. E quem toma a iniciativa de reatar essa comunhão, de se aproximar do homem novamente, é o próprio Senhor Deus. É o próprio Senhor Deus que procura o homem para
refazer, religar esses laços de comunhão que ele tinha originalmente. Então, é por isso que nós observamos que hoje em dia nós dizemos, inclusive também pela teologia reformada, que é impossível o homem, em seu estado de queda, em seu estado de maldição, em seu estado de rebeldia para com Deus, de querer se achegar a Deus. É impossível. Então, aquele argumento que utilizam quando nós estamos evangelizando alguém, quando dizem assim, mas você não vai me convencer e nem eu vou convencê-lo. Você já ouviu isso? Acontece que não somos nós que convencemos alguém, é o Espírito Santo. Nós apenas lançamos a palavra e quem é que vai fazer justamente essa conversão, que vai mudar o coração dessa pessoa, que vai regenerar esta pessoa, que vai atrás dessa pessoa, como o Senhor Deus fez aqui no Jardim do Éden, é o próprio Senhor Deus. Percebem? E o homem responde, olha, eu ouvi a tua voz, respondendo a Deus, né? Eu ouvi a tua voz no jardim, e porque eu estava nu, eu tive medo e me escondi. Então observe que a própria Bíblia demonstra que Adão teve medo da comunhão com o Senhor depois de seu estado de queda de rebeldia. Porque o pecado traz a morte, e esta morte havia sido decretada como lei de Deus no pacto das obras. Se comeres da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Então o homem sabia disso. E o Senhor Deus pergunta para ele, quem te fez saber que estavas nu? Não que o Senhor Deus não soubesse, ele sabia. É óbvio que ele sabia. Mas ele pergunta, isso demonstra que o Senhor Deus ele quer de nós sinceridade. Ele quer que nós tenhamos um diálogo com ele. Então é por isso que nós oramos, inclusive. A argumentação de que eu não preciso orar porque Deus já sabe de tudo. Não. O Senhor Deus é que sabia do pecado de Adão, do pecado de Eva. Só que mesmo assim ele pergunta, quem te fez saber? Por isso que nós temos que conversar com o Senhor Deus, orar ao Senhor Deus, mesmo ele sabendo de tudo. E ele pergunta, tu comestes da árvore de que te ordenei que não comesses? Ele ainda dá a oportunidade do homem poder ser sincero, do homem poder se arrepender, confessar o seu pecado. Repare a importância da confissão, de você confessar a Deus os seus erros, as suas faltas e os seus pecados. Só que o homem, infelizmente, ele usa de subterfúgios, ele não assume a culpa. Ele não assume a culpa pedindo perdão de maneira objetiva a Deus, demonstrando o seu sincero arrependimento. Ele culpa, ele joga a responsabilidade para uma pessoa que não tinha responsabilidade. Porque a responsabilidade era dele, Adão, do homem. Ele era o representante federativo, cabeça federal de toda a raça humana, inclusive de Eva, sua esposa. E ele responde assim, de maneira até covarde, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Então ele transfere essa responsabilidade, ele tenta transferir essa responsabilidade à mulher. Não que a mulher, fazendo isso, não tivesse pecado. Não, ela pecou. Ela pecou. Ela poderia sim ser redimida por Adão, caso Adão a repreendesse e não comesse do fruto desta árvore,
seguindo o conselho dela, se Adão permanecesse fiel a Deus e repreendesse a sua esposa, ele de certo teria redimido a sua esposa como representante dela perante Deus. Assim como o Senhor Jesus, o segundo Adão, o segundo homem, ele o faz e redime a sua igreja, a sua noiva, mesmo sendo pecadora. Mas nada obstante a isto, Eva pecou. E ela escuta do Senhor Deus a pergunta: que é isto que fizeste? E Eva responde, jogando a culpa para a serpente, não assumindo a sua culpa também. A serpente me enganou e eu comi. Só que nós aprendemos na palavra de Deus, no Novo Testamento, que traz luz ao Antigo Testamento, que o pecado ele é concebido no coração do homem. Então, sim, a serpente, Satanás, tentou a mulher, mas o pecado nasceu na cobiça do coração dela, como nós observamos na perícope anterior, do que levou Eva a cair, a pecar. Dê uma olhadinha no nosso devocional anterior, na perícope anterior, que a gente fala um pouquinho sobre o coração de Eva, sobre a cobiça de Eva, sobre os sentidos dela que foram atraídos à rebeldia. E o Senhor Deus, aqui, ele dá agora a sentença, o seu julgamento a cada um dos envolvidos nesse triste fato. A serpente, ele diz assim: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Essa sentença é direcionada à serpente. E ele coloca aqui aquilo que nós chamamos de proto-evangelho, aquilo que nós podemos observar da primeira anunciação do Evangelho de Cristo Jesus nas Escrituras Sagradas, aqui em Gênesis capítulo 3, no versículo 15, o Senhor Deus diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, a descendência da serpente, Satanás, os ímpios, os não eleitos, terão inimizade para com o descendente da mulher. Então, repare que aqui está no singular, o descendente da mulher. Esse descendente é o Senhor Jesus, é Cristo. Aqui nós temos o Messias anunciado. E é nesta fé que todo o Antigo Testamento, que toda a dispensação, a administração da aliança que antecede a nova e eterna aliança em Cristo Jesus na cruz do Calvário, esta primeira dispensação da aliança vai ser supedaneada, ou seja, vai ser embasada na crença nesse descendente, no Messias, que vai fazer o quê? Ferirá a cabeça da serpente, vencerá Satanás, mas terá um preço. Esse Messias será ferido no seu calcanhar. E a peçonha de uma serpente é mortal, é mortífera. Então aqui aponta que esse Messias morrerá também. Mesmo ele matando esta serpente, ele anulando o pecado, ele vencendo no final, ele será morto por conta do pecado do ser humano. E ele prossegue com as sentenças aqui, o Senhor Deus. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, e em meio a dores darás à luz filhos.
o teu... Deixa eu abrir aqui. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Então observe que não há uma alteração aqui no caráter funcional de Eva. Mesmo antes da queda, a mulher já era uma auxiliadora. Ela auxiliava o seu marido. E como auxiliar, ela estava sujeita funcionalmente ao seu cabeça, que era o seu marido. Então perceba que aqui esta funcionalidade de auxiliar, de ter por cabeça o seu marido, isso nem é um demérito e nem é uma menor dignidade, é apenas a função. E isso não decorre do pecado, isto é ordem criacional. Mas existe uma dificuldade aqui maior. Por conta do pecado, nós observamos que haverá um conflito nesse relacionamento. A mulher, ela terá o seu desejo sendo confrontado constantemente para não se submeter de maneira piedosa ao seu marido. Por isso que Paulo ensina no Novo Testamento que a mulher deve ser submissa ao seu marido, aliás, como o foi originalmente aqui na criação, sendo auxiliar, sendo carne da sua carne e osso dos seus ossos. Mas com a queda, o desejo pecaminoso nas esposas, nas mulheres, é ir contra esta submissão, é ir contra a sua função originária criacional, que era justamente ser uma auxiliadora idônea do seu marido. E ao homem, o Senhor Deus prossegue aqui no versículo 17 com a sua sentença. Vamos ler? Ele diz assim: E Adão disse: Visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Então, toda a natureza material, ela se torna maldita, ela se torna rebelde, ela se torna pecaminosa por conta da rebeldia de Adão. E o Senhor prossegue: em fadigas obterás dela o sustento todos os dias da tua vida, durante todos os dias da tua vida. Aquilo que era para ser prazeroso, porque o trabalho também não é consequência da queda. O homem foi colocado no jardim do Éden para o cultivar, para cuidar. E isso deveria ser prazeroso para o homem. Tudo cooperaria para o seu prazer, para a sua satisfação em Deus. No momento da queda, o trabalho passa a ser penoso, passa a ser cansativo para o homem. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão. Percebem? E aqui o decreto fatal de morte, tanto a morte espiritual quanto a morte carnal. Até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Que sentença terrível, meus amados irmãos. Que sentença terrível. A criação
maravilhosa em que recebeu do Senhor Deus ao final a frase, e isto é muito bom, passa agora a ser maldita pelo pecado de Adão. Pelo pecado de Adão. Fora tudo isso que nós já podemos aprender neste devocional e tiramos como ensino para nós, como aplicação da nossa vida, nós podemos também pontuar que nós não devemos brincar com o pecado e suas consequências. Meu irmão, fuja do pecado. Minha irmã, corra do pecado. Se o irmão ou a irmã tem consciência que algo lhe faz pecar, cair, desobedecer a santa palavra de Deus, fuja disso. Fuja disso. Porque o preço do seu pecado, do meu pecado, foi o próprio Senhor Deus ter se feito homem e sofrido cruelmente e cruamente naquela cruz do Calvário. Eu espero que você tenha sido edificado com este devocional e que você retorne para o nosso próximo devocional, para a nossa próxima perícope. Fique com Deus e que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.